Todo mundo quer resposta na vida, porque eu quero muitas. E eu sei que você quer também. Aliás, o mundo ele é movido, né, com perguntas e respostas. Eu já estou fazendo um monte delas. E aí, né, nos meus estudos dessa semana, eu venho aqui te perguntar: se Deus aparecesse na tua frente agora, e se você tivesse a oportunidade dele chegar aí e perguntar para você o que você deseja, o que você quer, o que você pediria? Nas fases da minha vida, que é muito natural e na sua, né? A gente vai pedindo um monte de coisas. E à medida que a gente vai trilhando caminhos e buscando essa conexão com Deus, nós vamos melhorando, que é um processo natural. Ou pelo menos deveria ser. Porque a idade cronológica, ela não, muitas das vezes, não é a mesma idade da sabedoria, não é a madureza do espírito. Vemos jovens, né, com perfil já de sabedoria e vemos pessoas com mais idade, com uma mente, às vezes, com umas atitudes que deixam a desejar. E aí, eu sei o que eu iria pedir. Eu já pediria algumas coisas. E para a gente começar a nossa conversa, porque o que é bom da história? Depois a gente fica pensando, o que a gente pode tirar daquela situação, né? Então, eu adoro Salomão. Já ouvi um monte de situações de Salomão, mas Salomão, nos dizem os estudiosos, que se, por exemplo, ele hoje estivesse vivo, ele seria o homem mais rico do mundo, como foi na época dele. E ele governou sem guerras. Mas o que Salomão vai lá e pede a Deus? Nas suas resoluções, né? Era muita coisa para ele resolver. Imagina, às vezes a gente dentro da nossa casa, no trabalho, a gente já tem um monte de coisa a resolver. Imagina um homem que tinha ali, né, uma rede de pessoas ali sob seu comando. Então, o que ele fazia? Ele pedia ao Senhor sabedoria. E numa dessas noites em conflito, ele vai lá, ele busca a Deus e ele pede: Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. Então, o que você pediria hoje? A Deus, quais são os teus pedidos? Porque tem tudo a ver com a tua alma. E aí, quando ele pede, ele faz esse pedido a Deus, olha que Deus responde para ele. Disse-lhe Deus, isso está lá em 1 Reis, no capítulo 3. Depois, se você quiser dar uma olhada lá com mais calma. Aí ele vai lá e pede a Deus sabedoria, ele pede discernimento, ele pede um caminho a trilhar de modo que seja seguro para todos, porque ele já tem essa madureza. E olha só, disse-lhe Jesus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Olha, que chave poderosa, porque a gente tem que andar em conexão com Deus, senão as coisas não funcionam. Uma chave poderosa para você. Se alguma coisa da sua vida está em desacordo, né, com a tua alma, te trazendo aflição, te trazendo conflito, te trazendo desarmonia, a gente está fora da lei. E aí a gente precisa se reconectar. A gente precisa do tal do autoconhecimento, que é tão falado hoje em dia. Não tem outro caminho. Meus irmãos, vocês vão estudar, vocês vão me dar razão. Não tem outro caminho de nós alçarmos voos mais altos se nós não partirmos para o autoconhecimento. E o que vem a ser isso, né? A tal das sombras que os estudiosos falam, né? As minhas dificuldades. Eu posso até aqui, numa fala muito simples, os meus defeitos, que é uma linguagem muito normal entre nós, né? Quais são as minhas dificuldades, né? De me relacionar, partindo de um ponto que a gente só cresce relacionando. Então não adianta se isolar muito, né? Tem horas que a gente pede umas férias de determinadas pessoas, está tudo bem, é por aí, mas a gente precisa se relacionar. E aí Deus continua. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio
e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, nossa, olha, guarda isso, guarda isso. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, ele acordou. E eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor e ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Era assim que ele agia. Por isso, Salomão não é a sabedoria, mas ele acessou a sabedoria que vem de Deus. Pois, meus irmãos, aí já vai uma grande base de humildade. O que nós estamos pedindo? O que nós estamos o tempo todo desesperados atrás, que não nos chega, e nós nem paramos para refletir que essa situação, que essa tal coisa, essa pessoa, talvez não seja o momento certo. Mas você vai dizer assim, mas Maria Dilma, qual é? Eu também não sei. Eu também estou buscando. Mas qual que é o pulo do gato hoje? Deus, eu desejo tanto essa situação, mas eu já estou te pedindo há tanto tempo e ela não chega ao meu coração. Eu ainda não consigo entender, mas eu entrego essa minha ansiedade. Eu entrego essa minha tristeza. Eu entrego o que eu estiver sentindo naquele momento, como Salomão entregou ao teu coração, porque o Senhor tudo sabe. Então, de modo, me traz sabedoria. É o que eu tenho pedido a Deus. Porque os conflitos estão por todos os tempos, com todas as pessoas, em todos os setores, a ponto de que as empresas, visionárias, elas estão investindo nos seus funcionários a questão do relacionamento. Porque, segundo as pesquisas, as pessoas até mandam bem nas questões do trabalho, mas elas não estão sabendo se relacionar. E muitas das vezes nós estamos nessa situação porque nós não pedimos a Deus sabedoria. Então, a sabedoria dele, eu anotei aqui para a gente não se perder, começa quando ele reconhece que ele não sabe tudo. Pô, mas a gente faz isso. De verdade, a gente não precisa falar nada para ninguém, mas com você. Se você está aqui, é porque você quer melhorar na sua vida, porque é o que eu desejo. Então, eu estou estudando e compartilhando aqui o que eu tenho estudado e tenho adotado a fazer. Porque seria muita cara de pau da minha cara, da minha parte, eu estar aqui falando um monte de coisa e não estar fazendo, né? Nem tenho mais idade para isso. E eu gosto e me conecto com Deus, porque eu busco a verdade. Então, nas tomadas de decisões difíceis da gente, a gente ora. E aí eu trouxe aqui uma fala também, que pensa numa pessoa que fica chocada com determinadas falas, e eu guardei para trazer para você, para a gente parar para pensar também. Olha só, orar, porque sempre devemos orar a Deus em qualquer decisão. Olha só, meus irmãos, as palavras, elas vestem um sentido. Orar em qualquer decisão. Outro dia eu falei isso no estudo, até para ir numa festa, sabia? Vocês sabiam que uma médica relatou que na noite de Natal e de Ano Novo, os hospitais dão uma enchida de pacientes em relação a brigas de Natal de família? Olha só como é complexo isso, né? Então, e aí ele continua. Pensar, porque as atitudes direcionadas sem o pensamento, elas se perdem no caminho. A gente às vezes vai logo fazendo, né? Quero saber, é desse jeito mesmo. Então eu não quero, porque depois eu geralmente me arrependo.
quando eu estou querendo espiritualidade, quando eu estou querendo essa conexão com Deus, essas atitudes, ela vai me trazendo gastura. Ela me sobe uma pressão. Ela me desce uma pressão. Ela me dá um tacate, sabe? Ela acelera meu coração. Ela me deixa moada. Porque faz mal. A ciência está trazendo isso para a gente. Então, sabedoria é o pulo do gato. Sabedoria é uma chave poderosa que a gente pode, com toda certeza, pedir e Deus dá. E Ele está dizendo aqui mais uma vez. Então vamos largar a mão dessa história de achar que Jesus está distante da gente, que Deus não nos ouve, que somos pecadores, que eu não mereço, porque a gente está cheio dessas crenças dentro de nós, nos acurralando, de não alçarmos outros voos, de entendermos que nós somos filhos de Deus, que somos divinos, né? E que nós podemos tudo. Agora, eu preciso também fazer a minha parte. Não é pedir, ficar sentada, né, num barranco, como a gente vê algumas pessoas não fazendo nada, não é assim. Qual valia da vida, qual ensinamento que eu vou ter? Olha que beleza, né? A gente é gênio? Não, não é assim, né? É adotar um comportamento de acordo com os conceitos de Deus e fazer a nossa parte, né? E aí, né, buscar as decisões as melhores que a gente puder ter naquele momento, estudar, como nós estamos fazendo aqui, né? E naquele momento a gente vê que ele teve uma ação, né? E num sonho, isso é terapêutico, isso é espiritual, você pode pedir na hora que você for dormir, sabe? Para você estar com o teu guia espiritual, com o teu anjo da guarda, estar junto de Jesus. Senhor, eu já pensei aqui alguns caminhos para eu tomar, né? Outro dia uma companheira veio falar comigo de uma dor, eu não vou citar nomes aqui, mas de uma relação, sabe, amorosa, em que ela entrou em conflito e ela estava assim muito desajustada. Por que desajusta a gente, né? E nós conversamos muito, né? E assim me chegou naquele momento, nós estávamos num momento espiritual, e eu falei para ela, só você pode decidir isso. Mas ela tem uma história bonita, né? E aí eu disse para ela, será que vale a pena, né, você jogar toda essa tua história fora, que é tão bonita, por conta de um deslize? Conversa com teu coração, conversa com teu guia espiritual, conversa com Deus, né? E nessa questão dela, que foi muito doída, está muito doída, nós podemos estender para nós, né? Porque toda resposta, meu irmão, está dentro de nós. A gente não tem o direito de dizer ao outro, faz isso, faz aquilo. Até porque se ele se der mal, ele vai te culpar. Pode até não verbalizar. Tá vendo? Se eu fosse por aqui. Então, a pessoa precisa, ela tem essa maturidade. Se o que você chega na tua vida, o que você está passando nesse momento é porque você tem condições de resolver. Nós estamos aqui nesse momento trazendo caminhos, né? Para poder tomar direções. Nós estamos aqui junto para isso. E aí, se do que a gente está estudando aqui, da decisão de Salomão, né? No início nosso vídeo, a pergunta foi, né? E agora já está clareando alguma coisa? Você saberia? Mas isso é uma chave poderosa. A gente pedir a quem sabe, que é a Deus, né? Para que nos ajude, de nós tomarmos as nossas atitudes, sejam elas quais forem. Está dizendo aqui, um outro aqui estudioso, né? E aí, é muito poderoso tudo isso. É muito, a Bíblia, ela é um pergaminho, ela é um manual para as nossas vidas, se nós desejarmos. Abrirmos ao acaso, no momento de dor, no momento de alegria, né? E ver o que aquela página está falando conosco. Um livro que te interessa. À medida que nós vamos nos abrindo para buscar a Deus, porque é um grande chamado que todos nós estamos passando, né? Eu sou terapeuta, então eu vou para as terapias, eu vou estudar, eu vou aprender com as dores dos outros e coloco as minhas, que também não são poucas, né? Mas quando a gente vai passando a entender a situação do outro,
né? E ver que geralmente uma resposta, uma atitude, sem pensar, sem pedir ajuda, ela gera conflito. Mas na grande maioria das vezes é uma defesa. Eu ainda não sei. Eu não consigo me calar, porque se eu for me calar, você vai dizer que eu sou fraco, eu sou frouxo. Porque a gente ainda valoriza muito o que o outro pensa, o que o outro acha em relação ao que está acontecendo comigo. Em vez de eu me preocupar comigo, me conectar com Deus, o que o outro vai achar, meu irmão? Isso aí é infantilidade. Deixa o outro achar. Eu também não vou dizer para você que eu não me preocupo, mas eu não me paraliso. Então eu busco fazer o que é certo, buscando a Deus, buscando Jesus, meu guia espiritual, meu anjo guardião, e procuro agir. Qual que é um filtro, qual que é um caminho certo? O que Jesus faria nesse momento? O que Jesus faria no meu lugar? Se isso estivesse acontecendo com ele? É um caminho seguro para você trilhar caminhos melhores, sem erros. E se a gente cair, a gente levanta. Mas Deus conta a nossa intenção. Tudo é a tua intenção. E no mais, o vídeo, para não se estender mais ainda, eu peço para você compartilhar esse vídeo com aquela tua amiga, com teu amigo, com a tua família, né? Porque o YouTube, ele trabalha assim. À medida que o vídeo tem visualizações, que tem likes, comentários, ele vai distribuindo. E eu sei que esse material, ele pode ajudar sim. Porque tem muitas pessoas que sabem muitas coisas, mas tem muitas pessoas que também estão aprendendo como nós. Então, um fala uma coisa, outro fala outra, debate eu não vejo assim, aí eu faria assim, e aí a gente vai trazendo um manancial de situações, de comportamentos, de decisões, de pensamentos e atitudes que a gente vai tomando. E por que não fazer parte da solução desse mundo? Porque de dor e de confusão já está cheio. Então é em nome disso que eu peço para você compartilhar, para você se inscrever. Gente, se inscreve. Se inscreve para a gente poder estender, para a gente poder melhorar. Pode ter um comentário, deixa uma história aqui para eu contar. Fala comigo que eu vou aqui tá vendo tudinho, tá? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Não esqueça, pega esse ensinamento poderoso de Salomão e adota na tua vida. Olha, você vai ver como é que as coisas vão melhorando. Você vai ver como é que você vai se fortalecendo. Você vai ver como é que é a tua conexão, porque tu vai mexer com a tua energia, tu vai melhorar a tua sintonia, tu vai melhorar a tua vibração, e tu vai receber respostas. Com o tempo vai clareando, você vai se sentindo melhor, você vai se sentindo mais forte, como eu me sinto nesse momento. Acredita em mim. Um beijo no teu coração e que Deus te abençoe. Até o próximo.